Graças e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde queremos meditar novamente sobre esse texto lido no domingo, lido hoje, do Evangelho de Lucas, capítulo 20, que trata não dos trabalhadores maus daquela vinha arrendada, mas que trata do filho que foi morto por eles, Jesus. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Papa Francisco, ele fez uma declaração muito importante, muito interessante quando ele iniciou o seu papado. Ele disse assim: a Igreja sem Jesus Cristo é apenas uma ONG piedosa. Muito interessante essa afirmação. A Igreja sem Jesus Cristo é apenas uma ONG piedosa. Vocês já pararam para pensar nas centenas de igrejas que vocês conhecem, ou nas milhares de igrejas que existem por aí? No que elas estão fundamentadas? Qual é a centralidade do ensinamento ou da doutrina que essas igrejas professam? É muito fácil conhecer. Quando nós vemos os outdoors, quando nós vemos placas de identificação, quando nós vemos chamadas na televisão, na rádio, no jornal, ou esses carros de som que passam constantemente na rua chamando para os grandes cultos e campanhas, o que nós ouvimos? Venham para o grande culto de libertação. Venha buscar a sua bênção. Venha buscar a sua unção. Venha resolver os seus problemas. Hoje haverá uma campanha, uma batalha espiritual. Venha buscar prosperidade. Eu lembro que até um tempo atrás, quando a gente recebia um folhetinho na rua, venha buscar o seu emprego perdido, ou venha buscar o seu amor que foi embora, sempre era consulte a mãe tal, o pai tal. Hoje as igrejas estão fazendo isso. É o chamariz, é o anúncio, é a centralidade do seu culto. Outras igrejas vivem fazendo campanhas de bazares, outras têm lá, venha para tal dia na igreja, porque haverá consulta do médico de vistas, do médico de ouvido, do médico para reumatismo, do médico pediatra, do geriatra. Outras, venha para a grande feira de artesanato, venha para buscar cursos de capacitação. Outras igrejas venham para a campanha do quilo, campanha da roupa usada, festa da pizza, festa do milho, festa da pipoca, festa do bolo. E de repente a gente vê que o Papa tem razão. Grande maioria, absoluta maioria das igrejas viraram ONGs, organizações não governamentais, piedosas. Pio significa fé. Então, piedosas, por quê? Porque usa o nome de Jesus, o nome de Deus para atrair. Mas é isso que é a igreja. Quando nós olhamos a Bíblia, a palavra de Deus, quando nós lemos o que Deus define ser igreja, nós vemos que lá no Antigo Testamento a pregação dos homens de Deus, os representantes da igreja de Deus, os profetas, era: arrependei-vos e convertei-vos. Essa era a centralidade. Olhar para Deus, confessar os vossos pecados em Deus. Quando João Batista veio e disse: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino está chegando. Quando Jesus veio e ele disse: eu preciso ir de cidade em cidade pregando o Evangelho para que haja conversão e arrependimento. Como é que as igrejas perderam esse fundamento
doutrinário que é pregar conversão e arrependimento. E sem conversão, sem arrependimento, sem o perdão dos pecados em Cristo Jesus, não há igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, nós somos os membros, apenas se confessamos nossos pecados e temos o perdão que Ele nos dá. E nós só podemos fazer isso pela fé, também é presente de Deus. Vai estar em Efésios 2,8 que a fé é um dom gratuito, um presente que Deus nos dá. Todo o resto, qualquer ONG piedosa pode fazer. Queridos irmãos, eu olho para Zaqueu. Zaqueu, aquele cobrador de impostos, baixinho, que ouviu falar de Jesus, que ouviu da fama de Jesus, que era um ladrão profissional. Deus podia usar do seu cargo para explorar o povo. Ele vê que Jesus está na cidade, aquele personagem importante, ele sobe numa árvore para ver Jesus de longe, de repente, um choque, Jesus o vê. Pior que isso, Jesus conhece Zaqueu. E Jesus diz: Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou para a tua casa. E é ali que começa a mudança da vida desse homem. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, pela porta do fundo, sai correndo a vaidade, sai correndo a corrupção, sai correndo a ganância, sai correndo tudo de ruim. E há uma transformação na vida desse homem, porque existe conversão, e ele, diante de Jesus, só pode dizer: Senhor, eu vou repartir meus bens com os pobres, vou dar metade do que eu tenho para eles, e se alguém provar que eu roubei ele, eu vou restituir 4 vezes mais. É isso que acontece quando alguém faz parte da igreja de Deus. Quando alguém percebe Jesus. Lembra Maria Madalena? Jesus expulsou 7 espíritos maus dela e ela imediatamente se põe a servir Jesus, e aonde ele está do lado, porque ali ela encontrou vida, ela encontrou perdão, ela encontrou conversão. Lembra daquela mulher samaritana que já havia tido 5 homens diferentes que não eram maridos dela, eram maridos de outras pessoas, e estava com o 6º homem que não era marido dela, era de alguém outro, e que Jesus encontra e pede um pouco d'água, ele oferece a água da vida, oferece uma nova vida a ela. Ela sai correndo para a cidade e diz: eu encontrei o Cristo, é Ele. E ela se dispõe a seguir, porque há conversão na vida dela. Assim aconteceu com aqueles endemoniados, com aqueles aleijados, com aqueles leprosos, que faziam questão de anunciar Jesus, porque Ele entrara na vida e transformara a vida deles. Havia conversão, havia arrependimento, e havia agora um compromisso de vivência com Ele. Um dos textos mais sensacionais é aquele que está em João 9, daquele cego de nascença, um homem de mais de 40 anos que ficava ali na saída do templo mendigando. Jesus o faz ver, e ele sai contente, sai vibrando, sai anunciando, porque agora ele tem muito mais do que a vista, ele tem um Salvador na vida dele. E ele debate com os fariseus, com os líderes, com os religiosos, com os donos da igreja. Eles dizem: quem é esse cara? Tipo, vocês que têm que saber, não são vocês doutores de Bíblia. Ele: o que tu está querendo ensinar a gente? Ele disse: não, só acho estranho que vocês que conhecem tudo a Bíblia, eu sou um pecador. E eu o conheci, eu o reconheço como grande profeta, como Jesus, e vocês não o conhecem. Está querendo ensinar a gente? Pois é. Ele dá uma lição de fé, ele dá uma aula daquilo que aconteceu na vida dele, porque é a transformação dele aos pés de Jesus, o lado do glória. Porque a transformação, a conversão na vida daquele homem. Quando há conversão na vida de alguém, há um discipulado. Essa pessoa quer seguir Jesus. Quando há conversão na vida de uma pessoa, aí existe testemunho, aí existe vivência.
Conversão é uma mudança total, radical, assim como Paulo falou na epístola de hoje aos Filipenses. Todo o meu doutorado, todos os meus bens, todo o meu farisaísmo, toda a minha linhagem judaica, para mim isso é refúgio, é lixo. Eu agora conheci como é sublime, como é importante, como é envolvente esse amor de Jesus, e isso para mim é tudo. O resto é perda, é refúgio. Eu não ligo mais para isso. Queridos irmãos e irmãs, para que as pessoas vão na igreja hoje? Para serem eu-igreja. Querem se sentir bem, querem buscar a sua bênção, a sua unção. Ou, de repente, até fazer uma obra de caridade. Alguma coisa está errada. Temos muitas ONGs caridosas, piedosas, chamadas de igreja por aí. E é preciso denunciar isso, é preciso falar sim. Acabou o gás, vai lá e pede para o pastor da igreja. Quantas e quantas pessoas eu atendo aqui com uma história triste, não fico de dinheiro, acabou o gás, olha, acabou o remédio, olha, eu preciso de uma passagem para ir para lá, para cá, olha, eu preciso comprar um leite, e acham que a igreja é uma ONG piedosa. A igreja é um lugar onde tem que se apontar para Jesus como Senhor e Salvador. Em nenhum outro lugar você encontra isso. Em nenhum outro lugar você encontra perdão e salvação. Agora, para que a igreja viva esse perdão, essa salvação, é preciso que haja conversão. É preciso que haja comprometimento de fé e denúncia. Precisamos denunciar. Existe muita ONG piedosa por aí. Sabe, no Evangelho de hoje, nesse texto dos ladradores maus de Lucas 20, como eu falei no início, o personagem principal não são aqueles ladradores maus que ridicularizaram, espancaram, desprezaram e até mataram as pessoas que foram lá no dono da vinha. Mas é o filho. É o filho que foi rejeitado e foi morto. Quantas e quantas vezes a igreja, no decorrer desses séculos, fez como os fariseus, os saduceus, os escribas, que expulsaram, que não queriam ouvir a voz de Deus através dos seus profetas e dos seus enviados. Preferiam se tornar ONGs piedosas. Eles viviam do farisaísmo, da sua tradição, das suas leis, dos seus ritos. Eu nasci na igreja, fui circuncidado, sou filho de Abraão, e Jesus aponta o dedo e diz: Deus de pedras faz filho de Abraão melhor que vocês. Isso dói. Essa mensagem que aponta para uma mudança, para uma conversão, para um arrependimento aos pés de Jesus, dói. As pessoas não querem ouvir. Aquelas que estão muito bem situadas no seu estado de comodidade não querem ouvir essa mensagem. Porque exige mudança, exige compromisso. Por isso, muitas pessoas se afastam da igreja, porque hoje nós temos uma geração, como alguém colocou há um tempo atrás, a geração do mimimi. Todo mundo fica melindrado quando alguém fala alguma coisa. Nós estamos na época do politicamente correto, ninguém pode falar a verdade. Mas Deus pode e sempre vai falar, porque a sua palavra é a verdade. Queiram ouvir ou não. Muitos enviados ainda serão desprezados, ridicularizados. E para muitos o filho ainda estará morto. E preferem ser ONGs, membros de ONGs piedosas e caridosas, do que a igreja de Cristo. Ele foi rejeitado, ele foi morto. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o firme fundamento, é a pedra angular da igreja, rejeitado por muitos. Assim como Israel rejeitou e sofreu o exílio. Como Jesus disse, a pedra caiu e os esmagou. Mas Deus não continua rejeitando o seu povo para sempre. Ele ainda continua falando. Ele continua falando através da sua palavra, através dos profetas.
através dos evangelistas. Nós temos ouvidos abertos para essa mensagem de conversão. Nós temos um coração aberto ou somos como aquele povo, um povo de dura cerviz, ou como dizem hoje, o povo do mimimi. Queridos irmãos, de coisas, ideias, filosofias ou um aparente ar de piedade não nos desvie do firme fundamento. Jesus Cristo, a pedra angular. Só nele há conversão. Só nele há arrependimento verdadeiro. Só nele há perdão. E quando isso acontece na vida do cidadão, então há um compromisso de vivência. Quando existe uma verdadeira conversão, então existe uma nova vida, uma vida nova. Porque a pessoa passa a se tornar família de Deus. Como Jesus disse, quem ouve e segue a minha voz, esse é meu pai, meu irmão, minha mãe, esse faz parte da minha família. Estamos ouvindo a voz de Jesus. Estamos seguindo o seu chamado, um discipulado. Então, façamos de Jesus o nosso compromisso principal. Façamos da igreja a nossa vida. A igreja de Jesus, cujo único fundamento é Ele. Essa não é uma ONG piedosa. Essa é a igreja que aponta o caminho para a vida eterna. Que eu e você sempre façamos parte dessa igreja e anunciemos Jesus a todos. Isso é maravilhoso demais. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes firmes em Jesus, a pedra angular. Amém.